A doutora Mirna Serapião dispensa apresentações, mas então oficialmente vamos colocar aqui uma breve eh, apresentação. Ela é diretora médica da Rede Vision One, doutora pela Unifesp, pós-doutora pela Universidade Campus de Biomédico de Roma, Itália, ex-chefe do setor de doenças externas oculares e córneas da Unifesp e preceptora do curso de residência de oftalmologia do Hospital Dos HSPE de São Paulo. servidores Dos de São Paulo. servidores, é isso aí. E, além disso, é uma pessoa muito generosa, muito especial, que agora vai, com certeza, brilhantar aqui a nossa noite com tanto conhecimento e uma aula maravilhosa, super didática, que eu tive a oportunidade de vê-la no CIMASC e fiquei encantada, e por isso mesmo a gente fez esse convite e estamos muito orgulhosos e felizes com a sua presença hoje, Mirna. Então, hoje a palavra é sua agora. Valéria, muito obrigada pela generosidade das palavras. Valéria, se existe persistência, tem alguém aqui que é Valéria Jatene. Na verdade, tem um tempinho que a gente está tentando organizar para participar da reunião de vocês. Para mim é um prazer estar aqui hoje, mas por conta de agenda a gente foi passando mês a mês, né, Valéria, até a gente chegar nessa data e conseguir uma alegria. Gosto muito de compartilhar conhecimento. Eu acho que conhecimento nunca é para a gente reter, é para compartilhar com os outros. Então, fiquem à vontade para perguntar, tirar dúvidas. A alergia ocular é um tema que eu gosto bastante, tenho aí já um tempo que trabalho com a alergia ocular aqui na Unifesp, e a gente tem muito forte isso na nossa prática clínica diária. Quem nunca viu uma alergia grave, tem sempre aqueles alérgicos mais brandos para tratar. Então, é um tema que gosto demais. E vamos passar aqui por vários aspectos da alergia, desde os aspectos mais corriqueiros até o que a gente tem aí de novidade no tratamento. E agradecer Dr. Almir Guiaroni, também recém-chegado aí de viagem, está aqui presente. Obrigada pelo convite. E a presença de todos, tem algumas amigas minhas aí, amigos. Muito obrigada pela atenção de vocês. Então vamos à aula. Um instante. Tá ok para vocês? Acho que tá, né? Então, a gente vai falar sobre alergia ocular. Eu gosto muito do nome. Há algum tempo a gente discutia muito a denominação. Por quê? A alergia ocular ela é muito mais é, compreensiva. A gente consegue colocar ali dentro da alergia ocular as diversas formas que as doenças se apresentam. Antes existia uma denominação de conjuntivite alérgica. E a gente sabe que não é só conjuntivite, a gente tem as formas mais graves, que são as ceratoconjuntivites. Então, já na definição, a gente traz a alergia ocular como um termo que é utilizado para descrever esse grupo que é bastante heterogêneo de doenças da superfície ocular, que tem aí como características frequentes a recorrência, o mecanismo de reação de hipersensibilidade tipo 1, anafilática, extremamente relacionada à alergia, podendo ou não estar associada a outras formas de resposta inflamatória. Então, se a gente olhar esse quadro, eu gosto muito de começar com ele, a gente tem desde uma conjuntivite mais branda até formas que podem levar à opacidade de córnea, a doenças cicatriciais como a ceratoconjuntivite atópica, a vernal, que pode levar ao comprometimento da visão por conta também do comprometimento corneano. Então, vai desde formas mais leves até as formas mais graves, com potencial risco à visão do paciente. Eu gosto muito dessa classificação que engloba ali as formas fisiopatogênicas da doença, considerando então as conjuntivites como as exclusivamente IgE-mediadas, então tanto a sazonal quanto a perene, elas têm só o mecanismo IgE-mediada. Temos também o segundo grupo, que seria a IgE e não IgE mediada, então ela tem o tipo 1 de resposta inflamatória e a hipersensibilidade tardia associada no mecanismo da doença, que são as ceratoconjuntivites, os quadros mais graves, mecanismo muito mais complexo, a ceratoconjuntivite primaveril ou vernal e a atópica, e nas não IgE mediada, que por alguns grupos são consideradas
é a alergia ocular também, que tem no seu mecanismo um tipo de hipersensibilidade só tipo 4, que seria a papilar gigante, muito relacionada ao uso de lente de contato, de próteses, e a blefaroconjuntivite de contato, que a gente vê com relativamente frequente por exemplo, associada ao uso dos colírios, a cosméticos, colírios antiglaucomatosos, próprio esmalte, quando tem contato ali com a pálpebra, leva a uma forma é, similar à alergia, por isso alguns grupos englobam aqui na classificação. Com relação à prevalência, a grande maioria, e que a gente tem observado é que com o passar dos anos, talvez ao aumento da poluição, os hábitos, a gente tem visto um aumento assim, crescente da prevalência de alergia, não só ocular, obviamente, e cerca de 20% da população em geral acaba sofrendo de uma ou outra forma de alergia ocular. A sorte é que a grande maioria está aqui dentro das formas mais leves, que são as conjuntivites, e com relação à prevalência de atópica e de vernal, vai depender da localização geográfica. No Brasil, a gente vê com muito mais frequência, principalmente no serviço de referência vernal. Se a gente for para a Europa, a gente tem uma prevalência não maior, mas muito semelhante de atópica, então depende do local, tá? Isso aqui é uma estimativa de um estudo europeu. Com relação à fisiopatogenia, é uma doença específica inflamatória da superfície ocular, que tem mecanismos próprios, tem como a gente já falou, a reação de hipersensibilidade imediata, que é a tipo 1, ou IgE mediada. Temos alguns mecanismos adicionais na ceratoconjuntivite, especialmente a hipersensibilidade tardia, que é o tipo 4, mas fundamental o papel do linfócito T, tanto na inicialização da doença, da cascata imunológica, quanto na manutenção, especialmente das formas mais críticas, mais graves. E a gente observa que esse linfócito T ele sofre uma polarização, e quando eu falo polarização TH2, ele acaba produzindo algumas citocinas, induzindo a produção de algumas citocinas específicas. Por fim, existe o crosslink da imunoglobulina específica ao alérgeno e a degranulação do mastócito com os fenômenos de fase, obviamente numa segunda exposição, com os fenômenos de fase aguda da alergia. Então, basicamente, este é o mecanismo. O antígeno chega pela lágrima, pela conjuntiva, ele é reconhecido. Esse linfócito ele polariza para TH2. Destacar aqui a interleucina 4 e 13 como primordiais para todo o fenômeno alérgico. Linfócito B, e aí a produção das imunoglobulinas que vão sensibilizar o mastócito para que numa segunda exposição ao alérgeno, esse mastócito ele seja é, é, ativado ou desestabilizado, liberando tanto produtos inflamatórios pré-formados, aqui destacando o papel da histamina, quanto neossintetizados, como prostaglandinas, algumas outras citocinas, e, ao mesmo tempo, já vai havendo ali o recrutamento do eosinófilo, que é uma das células mais importantes, especialmente nas formas mais crônicas da alergia. Então, como fenômeno de fase aguda, liberou histamina. A histamina ela vai se ligar aos seus receptores tanto nos nervos, induzindo prurido, quanto na parede vascular, induzindo tanto a quemose, o edema palpebral, todos esses fenômenos inflamatórios da fase aguda. Destacar também o papel da histamina H4, dos receptores H4 de histamina, que são ativados e eles são importantes no recrutamento, na quimiotaxia, indução de migração dos eosinófilos. Então, nas formas mais agudas, e hoje a gente tem drogas que bloqueiam também o receptor H4, aqui o eosinófilo ele tem bastante relação com a ativação desse receptor, e numa forma mais tardia da doença, o que a gente vai observar é o remodelamento e dano tecidual produzidos especialmente pelos eosinófilos, e lembrar que tudo isso aqui se mantém e se retroalimenta caso a gente não faça um tratamento adequado. Eu falei que o eosinófilo é uma potente célula efetora da alergia ocular. Ela, com a liberação da histamina ali, quando esse mastócito ele acaba liberando seus produtos já
pré-formados. Existe também não só a ativação do H1 e o H2, o H4 recruta eosinófilo. O eosinófilo ele é rico em em proteínas mediadoras, agentes citotóxicos aqui no seu espaço intracitoplasmático, que acabam levando a uma indução de uma amplificação da resposta inflamatória local. Então, esse eosinófilo ativado, ele libera essas proteínas que são ricas em arginina, que acabam, e alguns outros, algumas enzimas que são extremamente tóxicas para o epitélio, tanto da córnea quanto da conjuntiva. Aqui a gente tem que destacar a proteína eosinofílica catiônica, a proteína básica maior, como as proteínas responsáveis, que são os grânulos eosinofílicos, responsáveis ali associada ao trauma produzido pela papila gigante, pelo surgimento da úlcera escudo, que é uma úlcera que é típica das ceratoconjuntivites alérgicas. Mas, obviamente, esses grânulos liberando essas enzimas, essas proteínas citotóxicas, acabam levando ao dano à superfície ocular. Com relação às formas clínicas, a gente tem aí desde as formas mais brandas, a conjuntivite sazonal, também chamada no hemisfério sul, rinoconjuntivite alérgica. Ela não é tão comum aqui no Brasil, febre do feno. A gente não tem essa coisa marcada por conta das estações que não são tão marcadas assim. Então, ela já é mediada, é o tipo mais frequente globalmente das conjuntivites alérgicas, exacerbam na primavera e no verão, por isso a associação com pólen, tem associação com rinite e asma, e o nome já diz, a gente observa aí crises sazonais, então é uma forma aguda da alergia ocular. Estes são os alérgenos mais comumente relacionados. Com relação à perene, o nome já diz, é aquele paciente que ele tem a rinite, que ele tem ali aquela conjuntivite branda, alérgica, aquele prurido ocular, os espirros, tudo associado à alergia, mas de uma forma muito mais branda ao longo do ano, é uma forma crônica, não tem aqueles períodos clássicos de agudização da conjuntivite sazonal. Com relação à ceratoconjuntivite vernal ou primaveril, a gente tem o mecanismo duplo, tipo 1 e tipo 4. Ela, por muito tempo, foi considerada uma doença exclusiva ocular, mas aí depois de alguns estudos da década lá dos anos 2000 publicados, mostrando que sim, é uma doença que é associada a outras alergias. Comumente, o paciente pode ter asma, pode ter bronquite, eventualmente dermatite, mas ela é bem multifatorial, tem um aspecto genético, hormonal, ambiental, neuronal. Então, 50% tem associação com outras atopias. A vernal ou primaveril é uma doença que é uma doença da infância, mas cerca de 1 a 7% podem abrir a vernal numa fase adulta, depois dos 30, 40 anos. É extremamente incomum, mas é uma doença que tem uma incidência ali começando nos 5, 6, 7 anos de idade. Tem um discreto predomínio pelo sexo masculino e exacerba nos períodos mais quentes do ano. Ela é, na grande maioria das vezes, uma doença autolimitada, ao redor ali do período da puberdade. As crianças tendem a entrar em remissão, a doença tende a entrar em remissão, mas a gente vê um subgrupo que acaba evoluindo para uma fase mais tardia, simulando muito uma doença, uma ceratoconjuntivite atópica. Então, tem ali um grupo que não é tão autolimitado assim, mas na grande maioria a gente espera que seja ao redor da puberdade que a doença vai embora. Existem 3 formas clássicas: a forma palpebral com o predomínio das papilas gigantes, a forma limbar ou límbica com a presença dos nódulos de Trantas aqui e a doença limbar, né, com edema desse limbo, com espessamento do limbo. Esse é um quadro que a gente vê principalmente em formas mais graves de evolução crônica, que é esse crescimento do tecido conjuntival na região do limbo, muitas vezes simulando um tumor. E temos a forma mista, quando a gente tem a associação entre as papilas gigantes e os nódulos de Trantas. Na vernal, a gente tem o comprometimento corneano, que pode ser desde uma ceratite epitelial ponteada, úlcera em escudo, que é uma úlcera típica da ceratoconjuntivite alérgica, seja ela vernal ou atópica. É uma úlcera que incide normalmente na metade superior da córnea. Ela não tem uma infiltração, mas ela tem uma base com fibrina depositada.
e é causada pelo trauma das papilas e pelos mediadores inflamatórios eosinofílicos, proteína básica maior e catiônica, eosinofílica catiônica. É, o pseudogerontóxico, que é essa banda na média periferia, banda esbranquiçada na média periferia da córnea, também fala a favor de doença crônica. E lembrar que esses pacientes têm uma associação maior com ceratocone e deficiência límbica, o que dificulta aí o tratamento de ambas as condições por conta do aspecto ser bilateral, da doença ser inflamatória. Então, tem estudos mostrando até uma incidência de 50% em grupos estudados de ceratocone nesses pacientes com ceratoconjuntivite invernal. Não chega a ser isso tudo, a prevalência e incidência média, mas, obviamente, por conta do prurido, talvez uma associação genética de locus, de gene aí das duas doenças, mas o prurido aqui é fundamental no desencadeamento do ceratocone e, obviamente, a doença límbica, levando aí a uma deficiência límbica. Já a tópica, ela também tem um mecanismo associado, tipo 1 e tipo 4, aqui quase que 100%, ou a gente pode até chamar a ceratoconjuntivite atópica como dermatoceratoconjuntivite atópica. A associação com a atopia aqui ela é extremamente frequente, com a atopia de pele, né, com a dermatite. É uma doença que incide numa faixa etária mais tardia, porém, aqueles crianças muito pequenas, abaixo de 4 anos de idade, 3, que começam a desenvolver alergia de pele, de olho, é atópica, não é vernal. Normalmente ela é atópica. A doença muito cedo ou numa faixa etária mais tardia são as ceratoconjuntivites atópicas, discreto predomínio no sexo masculino e costuma exacerbar no frio também. A atópica, ela tem um aspecto muito mais cicatricial, né, por conta do seu curso prolongado, de ser uma doença que não é autolimitada, ela é crônica, ela vai evolutiva muitas vezes, se não, obviamente, tratada agressivamente nos quadros mais graves, pode evoluir para quadros de doença e ela é classificada como ceratoconjuntivite cicatricial, podendo levar a deficiência límbica, opacidade de córnea, quadros mais graves de cicatrizes corneanas, mas o espectro de doença corneana ele é amplo, desde a úlcera em escudo. Lembrar que esses pacientes com alergia ocular eles podem desenvolver herpes bilateral, que é um outro fator complicador, muito por conta ali da alteração da imunologia local. Herpes normalmente é uma doença unilateral, porém, indivíduos como os alérgicos, eles podem ter uma doença bilateral por conta da disfunção da imunidade que a gente observa nesses pacientes e também uma associação bastante maior quando se compara à população normal da deficiência límbica e do ceratocone. Essa é uma forma que não é comum, mas eventualmente a gente vai ter, que é um herpes bilateral, fazendo o que a gente chama de erupção variceliforme de Kaposi. Esse foi um paciente que um ex-residente me mandou, doutora, você pode ver um paciente? Eu estava no servidor com os residentes, manda. Ah, tá com alergia gravíssima, dá para dar uma abordagem, fazer ali o tratamento, que eu não sei por onde começar, porque está bem grave. Quando ele chegou, eu fui olhando e falei, isso não está com cara, tem umas vesículazinhas aqui, olha a pele. Então, lembrar sempre de nem tudo que reluz é ouro. Esse paciente estava com um quadro disseminado de herpes bilateral, que a gente chama de erupção variceliforme de Kaposi, ou eczema herpético, associada aí à doença alérgica. Ele tem que ser internado e fazer um tratamento sistêmico. A conjuntivite papilar gigante, como eu falei anteriormente, tem ali o mecanismo tipo 4. Aqui o trauma é mecânico, é lente de contato gelatinosa, especialmente, eventualmente a rígida, próteses, fios de sutura que acabam induzindo a cicatrização, uma proliferação de papilas no tarso superior, levando aí a sintomas de prurido, desconforto, intolerância à lente. Suspende, faz um uso de droga de multiplação, troca por descarte diário, revê essa adaptação de lente, que é a forma mais comum, mas não é um quadro clássico de alergia. O envolvimento da córnea aqui não se vê normalmente. Blefaroconjuntivite de contato é aquele quadro também que não tem a hipersensibilidade imediata ou anafilática, é tipo 4. O que a gente observa é um envolvimento de pele da pálpebra e da conjuntiva, causada aí por colírios, cosméticos, maquiagem, aquela paciente que com esmalte pôs a mão no olho e acabou desenvolvendo aí uma forma de inflamação. Por que a gente tem que ter um olhar especial para alergia, especialmente nas formas mais graves?
Então, esse estudo, um consenso publicado em 2015, mostra que os pacientes que sofrem da alergia, tanto a moderada, mas especialmente a severa, é um paciente que tem uma limitação de qualidade de vida e de atividade de vida muito grande. Tem sinais e sintomas ao longo das semanas, podem afetar a visão, interferem na atividade de escola, de trabalho, tem dificuldades do dia a dia e de maneira muito persistente. Então, um tratamento agressivo, principalmente nesses pacientes, para evitar o comprometimento importante da córnea, né? E evitar, obviamente, que esse paciente sofra de alguma forma de comprometimento visual, que nas formas mais graves a gente pode observar e não é incomum esses pacientes terem aí comprometimento visual significativo. Com relação ao diagnóstico, o diagnóstico da alergia ele é essencialmente clínico. A gente tem o prurido como sintoma mais importante da alergia ocular. Tem paciente que não refere muito bem, tem, mas você fala, então você deve coçar à noite, porque não é possível. Você é cheio de papila, um quadro muito sugestivo, tem que investigar bastante, mas na grande maioria, próximo aí de quase 100% dos casos, eles vão referir sim prurido, e os outros sintomas que são mais inespecíficos, confundem com as blefarites, com olho seco, que é a sensação de corpo estranho, fotofobia, lacrimejamento, a presença de secreção, mas o prurido ele é considerado extremamente importante no diagnóstico da alergia. E os outros sinais, então as papilas, prurido, papila, história clássica, a gente já começa a pensar em alergia. Então, hiperemia, as papilas que podem ser desde micro, média ou papilas gigantes, o edema palpebral, a quimose, a presença de secreção na superfície, edema de língua, a presença dos nódulos de Trantas, que são eosinófilos e células epiteliais degeneradas. Normalmente, eles estão presentes aqui na região do limbo, mas podem ser encontrados também na conjuntiva bulbar, e eles representam uma atividade da doença. Então, quando é que eu tenho atividade? Úlcera escudo, a doença, o edema de língua, a presença dos nódulos, é, e uma ceratite bastante significativa. Isso é indicativo de atividade da doença. Edema palpebral, edema de limbo, hipertrofia limbar, ceratite, úlcera escudo e nódulos de Trantas, no geral, fazem parte, ou obviamente algumas desses sinais estão associados às formas mais graves, formas mais brandas, hiperemia, queimose, edema palpebral e papilas, e todo o resto nas formas de ceratoconjuntivite. Então, história clínica é importante, a história de recorrência, a história de doença alérgica familiar, associação com outras alergias. Importante sempre questionar períodos do ano que existe a exacerbação, se o contato com alguma coisa faz desencadear sintomas. Então, a história clínica ela é imprescindível, e aí eu vou ali para o exame clínico para ver se eu tenho papilas e os outros achados. Laboratório, quando que eu uso? Na dúvida diagnóstica. Eu posso fazer um raspado conjuntival para ver se esse paciente tem eosinófilo ou seus grânulos no epitélio da conjuntiva. Então, o diagnóstico é muito mais clínico. Todo esse screening para alergia é muito feito pelo alergista, que é nosso parceiro sempre para tratar os pacientes com alergia ocular, porque eu preciso ter um acompanhamento não só para mapeamento das outras alergias, controle das outras alergias, mas para deixar esse meu paciente ali, eventualmente, que vá ter necessidade de algum tratamento mais avançado, ter o suporte do alergista para nos ajudar. Então, a dosagem de IgE total, o raste, o teste dérmico, a dosagem de eosinófilo sérico ou a citologia conjuntival é o que eu faço de laboratório para a gente muito mais o raspado, faz um guincho, saber se esse paciente tem o eosinófilo. Então, paciente, costumo falar de um paciente que a gente atendeu na Escola Paulista há 40 anos, abriu com a úlcera escudo. Não é comum. Então, vamos lá raspar, ver se esse paciente tem, ele tinha, a gente tratou, ele melhorou. Tá? Então, como eu falei, vernal é típica da criança, da infância, eventualmente no adulto, na dúvida diagnóstica, raspado conjuntival para identificação. O tratamento da alergia ocular, não existe uma fórmula mágica, a gente tem que sempre ir passo a passo, tá? Dependendo da severidade, dependendo da forma clínica, dependendo da sazonalidade, dos sinais e sintomas, a gente vai fazer aí o esquema de tratamento para esses pacientes. E aí a gente tem os diversos alvos e quais são os nossos objetivos.
Com relação aos alvos, estabilizar a mastócito é primordial. A gente viu ali que na fase aguda ele é que vai causar o estrago. Atividade antistamínica também, referente à fase aguda, e a questão da ativação para quimiotaxia desses eosinófilos. Propriedades anti-inflamatórias com olhar sempre para os eosinófilos, sem dúvida, em qualquer forma, o combate ali à ativação dos linfócitos T, imunoglobulinas e os leucotrienos. Então, esses são os nossos alvos primordiais, quando a gente pensar em que droga eu vou utilizar, e os nossos objetivos: controle de sintomas, para melhorar, obviamente, a qualidade de vida do paciente, controle dos sinais, para evitar que esse paciente evolua com o comprometimento corneano, lembrar que o paciente tem que tolerar a droga. Por muito tempo a gente tentou usar a ciclosporina manipulada, o paciente não tolerava, não adianta. Tem que ser droga que ele consiga usar, colírio que ele consiga usar. Lembrar na qualidade de vida, eu não posso ficar prescrevendo colírios que eu tenho que usar a cada hora. Lembra que parte desses pacientes são crianças, imagina a dificuldade de tratar adequadamente. Tem que ter um tempo de ação rápido para suprimir os fenômenos de fase aguda. Custo, a gente tem que personalizar, sim. A gente que trabalha com público de faculdade, o público de mais alto poder aquisitivo, a gente tem que pensar que o paciente não adianta eu passar lágrima que custa R$ 100, tacrolimus que custa mais cento e tantos reais, droga de multiplação que custa R$ 70, e passar isso, a lágrima de hora em hora, que esse paciente não vai ter como fazer o tratamento. Então, a gente tem que pensar no custo e lembrar também que a melhora da qualidade visual controlando a doença também tem que ser um objetivo nosso, obviamente. Tratamento não de medicamentoso, eu acho que aqui é primordial. O tratamento não farmacológico da alergia, ele tem que ser prescrito para todos os pacientes que sofrem de qualquer forma de alergia ocular. Evitar o prurido, pois o coçar leva à granulação de mastose, piora os sintomas, o paciente tem que ser muito bem orientado. Compressas frias reduz a inflamação de maneira inespecífica, o edema palpebral. Ah, mas estou coçando, estou na escola. Vai lá, lava a água, lava o rosto com água, bota água geladinha da pia mesmo, fazendo uma compressinha ali na hora, molha com água gelada. Isso tudo pode ser orientado. Controle ambiental. Lembrar que o ambiente, ele é um dos maiores causadores aí, doutores de alergia. Eu tenho viajado muito para alguns hospitais da rede, né, da rede Vision One, e tem alguns lugares, especialmente lugares de praia, cuja umidade dos locais não estou muito acostumada, eu sou bem alérgica, assim. Então, a primeira coisa é começar a coçar o olho, né? Então, poluição, fumaça, ácaro, inseto. O gato, na saliva, tem esse antígeno chamado FeLD1 ou FeLD1. Então, ele se lambe, espalha o antígeno pela casa, fungos, pólen, e o cachorro está nas fezes do cachorro. Então, tudo isso tem que ser orientado para o paciente, evitar bicho de pelúcia, tapete, cortina, carpete, tudo isso tem que ser orientado. E também para os nossos pacientes de alergia ocular, não deixar isso só a cargo do alergista. O uso de lágrimas artificiais é extremamente recomendável. A gente sabe que a alergia é causadora de olho seco, ela desestabiliza esse filme lacrimal e ajuda também a lágrima, vai ajudar a remover e diluir esse alérgeno que está ali na superfície. Então, lágrima é extremamente importante. Sempre que possível, tirar o conservante. Hoje a gente tem disponível no mercado aí, disponíveis diversas lágrimas, das mais caras, a que tem um custo mais razoável. Tira o conservante para esse paciente ter o maior benefício do uso da lágrima artificial. É, Nunca prescrever os residentes, eu brigo muito com eles, gente, na escola, no servidor, eles têm a prescrição de lágrima artificial de hora em hora. Não faz sentido, porque esse paciente vai ter um custo acentuado, não vai fazer uso de hora em hora, vai lavar os outros colírios que a gente vai prescrever. Então, sempre fazer um uso racional da lágrima nesses pacientes com alergia. Alergista, sempre. Eu tenho duas minhas parceiras, assim, que eu sempre mando para uma ou para outra, que me ligam, que eu ligo, que a gente troca ideia ao longo do tratamento. Paciente com ceratocone, alergia grave, preciso fazer alguma coisa, eu vou fazer anel, ligo para Márcia Malose. Márcia, me ajuda, ó, paciente X, vamos lá. Ela faz um tratamento intensivo, a gente trata, equilibra, opera, para fazer os tratamentos sistêmicos, então tem que ter nosso alergista parceiro ali do lado.
porque a gente precisa controlar as outras alergias, especialmente a rinite e a dermatite, obviamente. Mas em rinite, que a grande maioria dos casos os pacientes têm, se a gente não trata pela continuidade ali, o olho não melhora. O inverso também é verdadeiro. Então, tem sempre que fazer esse tratamento de forma adequada e os nossos amigos alergistas vão usar os antialérgicos sistêmicos, os antihistamínicos, especialmente de segunda geração, que de primeira geração causam mais olho seco, antileucotrieno, muito utilizado ali o Singulé, que é o Montelukast, a imunoterapia, para o olho tem evidência, não tem evidência científica ainda que resolva, mas para a rinite tem evidência moderada. Tem alguns multicêntricos que estão começando a serem elaborados aí para a gente ver se a imunoterapia com as vacinas elas têm efeito para alergia ocular. Corticoide intranasal reduz sintomas de alergia ocular, mas a gente tem que ter ali o parceiro alergista para saber qual que é aquele que vai causar menor risco de aumentar a pressão. E, obviamente, para quando eu tiver paciente que precisa da imunossupressão e anticorpos monoclonais, eu tenho que ter meu alergista ali para fazer esse tratamento comigo. Como eu falei, imunoterapia, o nível de evidência para o olho não temos, mas para a rinite tem um nível de evidência moderado, talvez aí faça sentido esses pacientes fazerem, e a gente observa mesmo que alguns pacientes que fazem tanto imunoterapia sublingual e subcutânea, eles podem sim ter uma melhora no geral, levando à melhora do olho também. Com relação ao tratamento antialérgico tópico, tem que incluir, hoje a gente tem drogas no mercado que inclui tanto a estabilização de mastócito, atividade histamínica e propriedades anti-inflamatórias, especialmente para o eosinófilo, numa droga só. Então, terapia de multiplicação está sempre indicado. Dificilmente hoje a gente vai ter paciente usando só o cromoglicato, que é o único que tem estabilizador hoje em dia no mercado exclusivo. Aqui a gente tem droga de multiplação, olopatadina 0,1 ou o S, o Patanol S a 0,2. Tem um efeito ali triplo, né? Indiretamente também interfere no eosinófilo, estabiliza a mastose e é antihistamínico. O cetotifeno também, temos o Zaditem e o Octifen 2 vezes, o Octifen 3 vezes, também tem esse mecanismo triplo. A epinachina, a posologia é um pouquinho pior comparada ao Patanol S, mas é semelhante ao cetotifeno 2 vezes ao dia, que é o Relestat, a 0,05, também tem um mecanismo triplo. E a alcaftadina foi a última introduzida no mercado brasileiro, age de maneira um pouquinho diferente, porque ela bloqueia também o H4, mas tem um mecanismo, estabiliza mastócito, antihistamínico e atividade anti-inflamatória ali um pouquinho mais potente para eosinófilo, que é o Lastacaft, 1 vez ao dia. Quando que eu vou indicar as drogas de multiplação? Todas as formas de alergia, tanto as formas crônicas, quanto as formas pontuais ou sazonais, quanto as formas graves, também para as formas mais leves. Então, são drogas extremamente seguras. A gente tem a recomendação a partir de 3 anos, porque a gente não testa em criança menor, mas é extremamente seguro para criança mais novinha, que é raro a gente ter, mas eventualmente tem. Para aqueles que têm forma sazonal, a gente usa ali naqueles 3 meses de agudização. Para as formas crônicas de ceratoconjuntivites e da perene, a gente usa aí a longo prazo, anos a fio, de maneira bastante segura. Não faz sentido usar combinação, então vou usar alcaftadina e olopatadina, não. Não faz, porque eles têm um mecanismo de ação bastante semelhante. Eventualmente, a troca de um por outro faz sentido. Não é incomum paciente dizer, não está fazendo mais efeito. A gente muda, por exemplo, da olopatadina para alcaftadina ou vice-versa. E os pacientes costumam ter um período ali em que eles ficam muito bem. Com relação aí, a gente já passa para um capítulo maior gravidade, que são os pacientes com ceratoconjuntivite, tanto atópica quanto a vernal, a corticoterapia tópica e supratarsal. Atópica, a gente sempre fala, a corticoide seria o paraíso para alergia, mas a gente sabe dos efeitos colaterais. Tem ali a soft drug, que é o Lotepro, que é o lotepredinol, dificilmente eu uso. A gente usa ali no dia a dia com as formas mais graves. O que a gente usa é o acetato de fluormetolona, a dexametasona ou acetato de prednisolona quando a gente precisa de uma droga mais potente. Então, a gente indica para ceratoconjuntivites, que são os nossos casos crônicos, nas crises de agudização. Doença do limbo, úlcera escudo ou ceratite bastante significativa e grosseira.
sempre utilizar de forma racional, o tempo mais curto possível. Como é que vai ser? Depende da gravidade. Se o paciente tem uma forma mais grave, a cada 2 horas, a cada 4 horas, se está mais branda, 4 vezes ao dia, vai tatear conforme a gravidade do paciente e tentar tirar o mais rápido possível. Lembrar ah, dos efeitos colaterais e lembrar também de medir pressão, fazer fundo de olho. Paciente que está usando corticóide ou que usou recentemente, mandatório, seja ele criança, adulto, velho, idoso, o que for, precisa medir pressão, porque não é incomum também a gente atender pacientes que usaram de maneira indiscriminada, sem controle, com escavação total, tendo um glaucoma aí absoluto, muitas vezes. Já a injeção supratarsal, ela foi introduzida no arsenal para o tratamento das formas mais graves de alergia e é um ótimo recurso para aqueles pacientes que a gente vem usando corticoide, usa um mês, suspende, no mês seguinte ele está novamente com a ceratite grosseira, fazendo úlcera em escudo. É para estes casos onde tem uma ceratite resistente ao tratamento tópico corticoide. O que que a gente vai usar? A gente usa de rotina a triancinolona, 20 miligramas, e a gente vai injetar ali de 0,4 a 0,5 nesse espaço aqui que é considerado, e eu vou mostrar para vocês, um espaço virtual, e é o local onde a gente tem que injetar. Não, não é para injetar debaixo de papila, não é para injetar meio ml, 0,1 ml, que não vai ter efeito, tá? Então, como é que a gente faz? Eu vou mostrar o videozinho. O que a gente observa é uma supressão rápida da inflamação alérgica nesses pacientes. Ele volta ali com o controle do quadro inflamatório, tirando a necessidade de estar pingando colírio ali por muito tempo. A gente pode repetir a injeção umas 3 vezes por ano. A gente faz a injeção, ele fica ali uns 4, 5 meses, dependendo da gravidade, e obviamente medir a pressão o mais precoce possível, o escudo ali é, de repetição, persistente, a gente costuma fazer nesses pacientes também injeção supratarsal. Que é o videozinho, normalmente eu faço o anestésico tópico, faço um botãozinho de lidocaína, 0,2 ali, deixo ali um pouquinho, isso é um vídeo bem caseirinho, feito no ambulatório, e a gente vai nesse espaço aqui, muito mais na parte posterior, injetar 0,4, 0,5. Não adianta injetar na papila, tá? Que não vai fazer efeito. A injeção é nesta região. Você vê que forma a bolsa da triancinolona aqui para trás, tá? Então, só lembrar disso nas injeções, o que a gente observa, a papila chata, melhora a secreção, melhora a ceratite, aqui sem, aqui com a injeção supratarsal. E um capítulo aí que veio mudar a história natural da alergia, que foi a introdução dos imunomoduladores tópicos, que agem bloqueando de maneira seletiva o linfócito T, que a gente viu que é bastante importante aí para a alergia, uma concentração que vai de 0,05 a 2%. Aqui a gente utilizava inicialmente a ciclosporina. Aqui no Brasil, a gente não tem uma formulação comercialmente disponível. Nos Estados Unidos já tem a ciclosporina 0,1, que é a Vercásia. Tem alguns pacientes meus que estão usando, trazem. É, as vernais mais brandas até respondem, mas o que a gente tem usado hoje de rotina é o tacrolimus. Quando na ceratoconjuntivite vernal e atópica, para deixar esse paciente o mais prolongadamente possível sem corticoterapia. O uso pode ser aí prolongado, são drogas extremamente seguras. No Japão, eles têm uma formulação 0,1 também por cento, você vê, ó, a irritação muito baixa. Quando a gente utilizava na forma manipulada, os pacientes não conseguiam usar nas concentrações mais altas. Então, o que a gente tem usado é o tacrolimus, a inibição do linfócito T via calcineurina, suprime tanto sintomas, melhora sinais, reduz a necessidade do corticoide e controla a longo prazo a inflamação imunológica nesses pacientes. É extremamente mais potente do que a ciclosporina, por isso que a gente prefere. No Brasil, a gente tem a possibilidade de usar formulações manipuladas e formulações dermatológicas na forma de pomada, tá? Eu vou mostrar um pouquinho para frente. Então, a gente tem introduzido cada vez mais precoce em trabalhos gigantescos, mostrando o efeito tanto na redução dos sintomas quanto dos sinais. O tacrolimus ele é capaz também de achatar a papila de maneira significativa, melhorando a longo prazo a doença, né? Ao contrário do corticoide que é transitório, age sobre papilas gigantes a longo prazo. Como que a gente usa o tacrolimus?
pomada, colírio. A gente pode manipular as duas formas e tem a manipulação, ou os comercialmente disponíveis, são as formulações dermatológicas, tanto o Tarfic, Protopic, Elidel, todos eles numa formulação aí de 0,03, tem 0,1% também. O que a gente usa normalmente, eu gosto muito de usar o colírio, dou prioridade para pomada nas formas de ceratoconjuntivite atópica. Você pode utilizar 0,03, 0,02, você pode mexer na concentração. Então, a gente usa 0,03, base aquosa, que é menos irritativa para a superfície. Tem algumas formulações no mercado ainda utilizando a base oleosa. Casos mais graves, a gente pode pedir para manipular 0,1% para ter um controle mais acentuado da doença. Pomada ou colírio, tem paciente que prefere colírio, tem paciente que prefere pomada. Isso vai muito do gosto. Quando que a gente indica nas nossas formas crônicas, para tirar esse paciente do corticoide e controlar a doença a longo prazo. Mudou a história natural da alergia, a introdução aí dos imunomoduladores. São seguros, existe toda uma preocupação, a forma sistêmica pode induzir o surgimento de, por exemplo, de linfoma. A concentração e a superfície corpórea, a superfície ocular é infinitamente menor do que a utilização, a absorção menor do que, obviamente, a utilização sistêmica. Então, são drogas, sim, seguras para utilização a longo prazo. Tem pacientes usando há anos, até que ele entre, por exemplo, na vernal, na fase de remissão da doença. E formulação dermatológica é importante, pesando vantagem e desvantagem, locais onde não é possível manipular, vale a pena utilizar sim, mas tem que orientar o paciente ou os pais, dizer, olha, é formulação dermatológica, explicar o efeito e o benefício de utilizar na ausência da possibilidade aí, ou na impossibilidade de se manipular. Então, como é que eu uso? A gente utiliza 2, 3 vezes ao dia, não entrar na forma aguda da doença. Se tiver com ceratite, muita inflamação, o paciente não vai conseguir usar, mesmo a base aquosa, que é mais tranquila, tem que controlar a doença, usar um corticoide. Quando esse paciente estiver minimamente controlado, daí você entra com o tacrolimus. 2 a 3 vezes ao dia, pomada ou colírio, e vai ali acompanhando. Meses, 2, 3 meses de controle da doença, tenta diminuir para uma vez ao dia e aí deixa a longo prazo, ou deixa 2 vezes, se for uma forma mais grave, deixa 2 vezes a longo prazo, vai tateando e vai observando. Ao longo do ano teve uma crise, passa para uma vez. Ao longo dos próximos 6 meses ele teve ali nada, um dia sim, dia não. Tá? Então, nos pacientes que mais graves, vai ficar usando pelo menos 2 vezes aí por alguns anos. Quando estiver chegando na puberdade avernal, pode reduzir para uma vez e aí vai tateando até ver se esse paciente fica sem fazer recidiva e remove aí a droga. O trabalho que a gente publicou mostrando sim, esse paciente tem um efeito bastante significativo. Com o uso, uma redução significativa das crises com o uso aí dos imunomoduladores, especialmente o tacrolimus. Tratamento de úlcera e escudo, a gente viu o mecanismo da formação da úlcera, tem que debridar, põe um bléfaro, leva para a lâmpada de fenda, anestésico tópico, uma lâmina ali de bisturi, remove essa placa de fibrina, senão não epiteliza. Úlcera e escudo dificilmente, caso único de mãe solteira, filho único de mãe solteira que acabou infectando, eu nunca vi outro. Se é uma úlcera extensa, às vezes o paciente chega com defeito da córnea todo, vale a pena um antibiótico profilático, mas para quase todos os casos a gente não precisa utilizar. O que a gente utiliza é corticoterapia vigorosa, injeção supratassal de corticoide, lubrificação. Eventualmente dá para botar uma lente nos casos mais extensos. E quando evolui para o defeito trófico, um enxertozinho de membrana aqui, como a gente faz para úlcera trófica, vale a pena. Tratamento cirúrgico com exeres ou destruição das papilas, quando tem úlcera recorrente, ceratite de difícil controle, pode ser feito e lembrar que tem que enxertar alguma coisa. Conjuntiva, mucosa oral, membrana amniótica não segura, tá? Então, papila gigante, ceratite grosseira, faz a remoção das papilas e enxerta a conjuntiva ou mucosa oral. Esse paciente tem grande benefício aí também no controle da doença.
pode voltar. Nos casos mais graves, as papilas começam a brotar aqui ao redor do enxerto, e esse paciente acaba recidivando se não tiver um controle sistêmico da doença. Então, são tratamentos mais avançados para os casos que resistem aí ao tratamento convencional. Só para mostrar para vocês, vou passar aqui rapidinho, como é que a gente faz. A gente põe a pizza de calásio e remove, cuidado para não remover o taço, já fiz com esse residente que removeu alguns fragmentos de taço. Remove, né, desta maneira, tira toda a conjuntiva com as papilas, é a maneira mais fácil. Usa um acrescente que ajuda, cauteriza, a gente enxerta ou mucosa oral ou a conjuntiva ali com Vicryl 8, que aí não precisa ficar levando criança para tirar ponto. Tratamento sistêmico aqui para as formas muito graves. Corticoterapia sistêmica, quando esse paciente não pode usar a forma tópica. Ciclo curto, sempre pedir para o alergista estar ali do teu lado, porque tem os efeitos colaterais. A imunossupressão para aqueles multialérgicos que nada resolve. E aqui o alergista que vai fazer. No Brasil a gente faz muito com a ciclosporina, porque é o que tem disponível na Secretaria de Saúde, mas quando a gente consegue fazer de maneira privada, o tacrolimus é uma excelente opção. Casos muito graves, doenças alérgicas de longo prazo, a gente tem um trabalho que está submetido com 23 pacientes com ceratoconjuntivite alérgica que foram submetidos à ciclosporina sistêmica. Em cerca de 70% dos casos, a gente teve ou remissão completa ou parcial da doença ocular. Então, é um tratamento considerado drástico pelos efeitos colaterais sistêmicos eventuais, mas é um tratamento que algumas vezes a gente vai precisar lançar mão. Em resumo, de guideline de tratamento para sazonal e perene, tratamento não medicamentoso sempre, droga de multiplação, lágrimas artificiais. Nas ceratoconjuntivites vernais e atópicas mais tranquilas, medidas gerais, lágrimas artificiais sem conservante, droga de multiplação tanto para agudização quanto para fase crônica. E aqui a gente tem que entrar com a corticoterapia tópica nas agudizações, imunomoduladores, aqui o tacrolimus cada vez mais precoce, e a alergista aqui sempre, não dá para acompanhar esses pacientes sem um alergista do lado. Para aquelas formas mais graves, aumentar a concentração do tacrolimus para 0,1, fazer o tratamento cirúrgico com a exéresis das papilas e o enxerto, injeção supratassal de triacenolona, lembrando que a gente pode repetir 2, 3 vezes ao ano, e o tratamento sistêmico a gente pode lançar a mão. Com relação a perspectivas, tem aí os anticorpos monoclonais, largamente utilizados em diversas especialidades médicas. Inicialmente, a gente teve uma experiência com o omalizumab, e quando eu falar de anticorpo monoclonal, é tudo off-label, não tem nenhum aprovado para o tratamento da doença alérgica ocular. O omalizumab ou o Xolé, ou Xolé, ele é um anti-IgE. A gente teve uma certa experiência, porque são drogas caras, em alguns pacientes que resistiram ao tratamento, todos os outros. Então, subcutâneo, 300 miligramas a cada 15 dias, tem efeitos colaterais que podem ser eventualmente graves, custo alto, sempre é limitante, e off-label para o tratamento da alergia, e está aprovado para asma e urticária crônica. Então, essa é uma paciente que a gente ficou a vida com ela, tinha glaucoma, Cushing, sempre com a forma muito de alergia bastante sintomática, evoluiu com glaucoma, com ceratocone, não respondeu a ciclosporina, a gente fez o omalizumab, ela acabou evoluindo com controle da doença, após 24 meses, fez o transplante do ceratocone, sempre com a doença sob controle. Esse é um outro paciente, nada resolvia, a gente fez imunossupressão sistêmica com ciclosporina, tem uma série de complicações já da doença alérgica, e a gente não conseguiu fazer o omalizumab, que existe uma contraindicação se esse GE sérico dele tiver muito alto, e ele estava. Então, 3 vezes shave de papila, exacerba a doença alérgica de maneira muito significativa. Esse é um dos nossos casos da alergia infantil da Unifesp e da alergia ocular mais graves que a gente tratou. E aí um novo anticorpo monoclonal, que é o anti-IL-4, que é o dupilumab, que tem sido bastante utilizado para dermatite atópica. Foi introduzido para esse paciente, ele teve ali uma melhora significativa tanto da pele quanto do olho. Custo caro, também é 300 miligramas a cada 15 dias, bloqueia IL-4 e IL-13, que a gente viu que são bem importantes aí para as formas de alergia, e aprovado para dermatite também off-label.
Esse aqui é aquele paciente que eu falei que nada resolvia, ele ficou super bem por um tempo, mas aí, custo caro, isso aqui foi uma promoção que a Sanofi fez. Eles tiveram ali 9 meses de tratamento, acabou o tempo de doação, ele começou a ter crise novamente. Mas olha, olha como melhora a pele, melhorou o olho também de maneira significativa. Esse é um outro paciente meu de consultório, quadro gravíssimo, iniciou o dupilumab e fez uma complicação do dupilumab, importante vocês saberem, que é uma doença da superfície ocular induzida pela droga. Ele nunca tinha tido uma forma ocular grave, pode fazer ectrópio, simula muito uma conjuntivite, uma exacerbação do acerato conjuntivite. O mecanismo dessa doença associada ao dupilumab é um normalmente visto aqui nas formas mais graves de dermatite e de ceratoconjuntivite atópica, ocorre ali ao redor da sexta semana de tratamento. O mecanismo, o dupilumab, a gente sabe que ele bloqueia a interleucina 4 e 13. A 13, ela é extremamente importante para a homeostasia da mucina, né, na superfície ocular, nas células caliciformes. Quando eu faço uma depressão nessas formas mais graves por conta do uso do dupilumab, acaba ocorrendo aí essa disfunção da superfície, levando a um quadro de inflamação, que parece muito uma exacerbação da alergia, mas é relacionada à droga. Aqui, como é que eu trato? Muito corticoide, muito tacrolimus, muita lágrima. Se eu sei que esse paciente, então, o que é que a gente orienta o alergista? Que ele encaminhe para o oftalmologista fazer um screening antes de entrar com a droga. Se esse paciente tem um olho seco ou uma forma mais grave, eu já preparo previamente a introdução do dupilumab. E uma droga mais recente, que é o anti-Janus quinase, que é o Rinvoq, também tem sido utilizado para essas formas resistentes às outras terapias, tá? Também para dermatite atópica. Os estudos estão aí, porque são drogas que são doenças ou quadros que são extremamente graves quando não respondem à forma convencional de tratamento. A Janus quinase, ela também tem relação com a inflamação da imunoalérgica da superfície ocular e de outras formas de alergia. Então, o Rivoq, que é upadacitinib, difícil decorar todos esses nomes, é uma forma oral de tratamento, também cara, 8 meses de uso, minimamente aí para ver um efeito. E esse paciente, eu vou mostrar, aquele paciente que melhorou com o dupilumab, que a gente teve que suspender, ele fez 8 meses de uso, é off-label, não está aprovado para o olho, teve melhora novamente com o Janus quinase, mas olha aqui, o olho já começou também a inflamar uma outra vez. Então, lembrar que existem casos desafiadores que a gente utiliza tudo que tem disponível e muitas vezes o paciente não melhora. Corticoides intranasais para as formas de conjuntivite, tem alguns, como a mometasona, que tem um risco menor, por exemplo, de indução de aumento da pressão. Tem alguns estudos mostrando que podem ser utilizados como droga única para tratar conjuntivite e rinite. Nos Estados Unidos foi aprovada a Theravi Jacovil, que é uma lente de contato que já vem com cetotifeno, só na forma esférica, para tratamento, para uso em pacientes que têm alergia ocular, são novidades que vão surgindo no mercado. E, por fim, a gente tem falado tanto de dor neuropática, de doença neuropática corneana, também muitos estudos trazendo aí a questão da inflamação neuropática e alergia ocular. A inflamação alérgica, ela libera mediadores pró-inflamatórios que acabam sensibilizando o nervo, a gente viu. Isso pode induzir também uma doença neuropática associada à alergia e talvez a neuromodulação sistêmica, que a gente já começa a fazer para olho seco, de maneira mais frequente hoje em dia, por conta do entendimento aí da doença neuropática corneana, também possa ser extrapolada para o tratamento da alergia ocular. Então, são coisas, novidades aí que a gente vai acabar estudando nos próximos tempos. Gostaria de estar com o tempo mais livre para poder partir para esse estudo aí. Então, com relação ao tratamento, ele deve ser sempre determinado pela forma e gravidade da doença. Alergista sempre, tenham sempre um amigo alergista para encaminhar. Tratamento não medicamentoso para todas as formas de alergia. E aquelas formas mais graves, aumentar a concentração do tacrolimus, lembrar da injeção supratassal, tratamento cirúrgico, eventualmente o tratamento sistêmico, seja ele com a imunossupressão ou mesmo com a utilização dos anticorpos monoclonais. Gente, eu acho que eu falei demais. Não sei se passei muito tempo, Valéria. Doutora Ana Luísa Hoffling.
Olha que luxo. Obrigada pela atenção de vocês. Doutora Ana, O Mirna, maravilhoso, maravilhoso. Eu estava vendo Valéria, também a Valéria, plateia aí, Valéria. plateia. É. Vamos ver se a Ana quer comentar alguma coisa. Pois é, é, exatamente. Quando eu vi a presença da Ana aí, eu digo, ah, a presença luxuosa aí da Ana. Então, se a Ana quiser fazer algum comentário, alguma colocação aí, abre o microfone para ela, por favor. Depois eu tenho duas perguntas para fazer a Mirna. pode fazer, doutor Almir, eu já vou respondendo, se a Com doutora que Ana não. frequência você tem que recorrer, geralmente, mais ou menos, a essa remoção das papilas na conjuntiva tarsal superior? E quando você tem que fazer esse método, o que você prefere? Você prefere a própria fazer um transplante autólogo de conjuntiva para repor ali a conjuntiva? Qual das técnicas você dá preferência? Doutor Almir, o tratamento cirúrgico, ele é para uma minoria, tá? A grande maioria a gente consegue, hoje em dia, com os imunomoduladores, controlar de maneira prolongada e mais satisfatória. Eu tenho um grupo viciado, né? Porque as formas mais graves que a gente acompanha, mas normalmente a gente diz, o tratamento cirúrgico é para minoria, tá? A gente tem uma experiência Desculpe, muito Mirna, boa com. desculpe, quando você diz que consegue controlar, mesmo naqueles usuários inveterados de lente de contato? Aí já é uma outra história, né? Aí já é uma outra história. Quando tem papila gigante, quanto que a gente faz remoção de papila gigante no paciente alérgico? Grave, quando eu não controlo com o tratamento clínico. No paciente que tem uma conjuntivite papilar gigante por uso de lente de contato, normalmente eu trato clinicamente. Dificilmente eu tiro papila nesses pacientes aqui. A gente trata clinicamente, reorienta, manda para refrativa, troca a lente gelatinosa pela lente rígida. Já no paciente alérgico, que é a ceratoconjuntivite ou primaveril ou atópica, a minoria vai para tratamento cirúrgico, e quando vai, aí, em um grupo a gente faz conjuntiva. Se é uma forma que tem a conjuntiva, muita inflamação associada, vamos fazer mucosa oral, para mexer minimamente nessa conjuntiva. Até o grupo da Itália, eles não gostam muito dessa história de tirar papila, mexer em conjuntiva. Se é muito inflamada, aquela conjuntiva horrorosa, aquele quadro, vamos para a mucosa oral, ajuda bastante, é um tecido mais rígido, muitas vezes até pode segurar mais ali a recidiva dessas papilas gigantes. Mas é um tratamento que nas formas existentes a gente pode ter um bom resultado, sim. Doutora Ana, querida. Oi, Mirna. Eu assisti umas 20 vezes essa sua aula, mas eu resolvi assistir de novo porque sempre você consegue trazer alguma coisa nova. Então, vale as 20 vezes, e se tiver a 21ª, eu vou assistir de novo. Ai, que gentil. A Valéria mandou o convite, super simpático para a gente estar aqui, mas eu acho que a Mina tem uma das melhores aulas de alergia que eu conheço. E o bom é que está em português, então a gente não precisa ficar traduzindo. Agora, a Mirna, você tem alguma experiência com essa lente de contato que tem cetodifeno? Não, porque a gente não tem no Brasil ainda. É só Aham, notícia, né? Tem nos Estados aham. Unidos. Eu até pensei em comprar para trazer para cá, mas aí depois de extrair não comprei para testar em algum paciente. Mas não temos no Brasil ainda, não tenho, não Mas é tenho. uma lente que tem grau e ela poderia ter grau e o cetodifeno junto. Ela é uma lente para correção de grau esférico e já vem Uhum. na composição da lente o cetotifeno. Tá. A outra pergunta seria relacionada ao omalizumab. Se o paciente tiver os efeitos colaterais, você vai tratá-lo na questão olho, mas vai suspender o tratamento e vai pedir para que ele mude de De- biológico ou não? Assim, o omalizumab, o principal efeito colateral é a anafilaxia. Aí a gente tem que suspender a droga, tá? Já o dupilumab, Uhum. onde eu tenho um efeito colateral, que é a doença da superfície ocular, o efeito de pele, doutora Ana, é espetacular. Se eu disser para o paciente, eu vou orientar seu alergista a suspender, ele nunca mais olha na minha cara. E não faz sentido. O ideal é a gente fazer um tratamento agressivo. Mesmo esse que fez o ectrópio,
Eu fiz um tratamento baita agressivo com muito corticoide tópico, tacrolimus 3, 4 vezes ao dia, pomada, colírio. O ectrópio reverteu, ele voltou a ter a posicionamento de pálpebra no local, melhorou a inflamação e a gente não precisou suspender a droga, porque fica bem feio Uhum. mesmo o olho. Então, para o omalizumab, tem que suspender, porque o efeito principal é a anafilaxia. Para o dupilumab, não precisa suspender. Trata agressivamente o olho e vai ali tateando com o seu alergista para manter, porque o benefício é muito grande para esse paciente. Interessante. E o mais importante, eu acho que o que a Mina está falando é o que nós temos observado com o uso do tacrolimus. Muda completamente a história natural do tratamento da conjuntivite alérgica, sem os efeitos colaterais do corticoide, sem o risco de hipertensão ocular. E é interessante que, cada vez mais, estudando a questão tacrolimus e prescrição em oftalmologia, a gente acaba vendo que a gente está incluindo o tacrolimus em vários tratamentos que antigamente nós não usávamos e estamos cada vez mais tranquilos em relação a essa prescrição. Eu acho que isso vale ouro que a Mirna passou para vocês em relação ao uso do tacrolimus em alergia e em outras situações que virão a ser discutidas em outras ocasiões, com certeza. Parabéns, Mirna. Obrigada, doutora Ana, pela generosidade das palavras sempre. Acho que tinha no chat, Valéria, alguma dúvida? Deixa eu ver. Acho que foi a experiência com o omalizumab, já respondemos. Estou à disposição. Se alguém tiver algum. Você está muda, Valéria? Está no mudo. Ô, Mirna, olha, no chat, a Patrícia Contarini também, que está dando o prazer aí da presença Querida, dela. Qual a sua experiência com o Xolé, omalizumab? a gente tem um grupo que foi tratado com omalizumab. Como eu falei, existe a restrição ali de ter uma dosagem de GE muito alta por bula. Até o pessoal da alergia aqui da Unifesp falaram, a gente pode até usar, mas se der algum problema, pode ter associação aí com TB, que a gente não consegue fazer o diagnóstico, é contraindicado. Então, alguns pacientes, um grupo pequeno, mas relevante, porque eram quadros de muito difícil tratamento, a gente teve uma boa resposta, sim. Uma boa resposta, né? Aqueles pacientes multialérgicos que a gente não tinha mais o que fazer. Esse exemplo que eu dei da paciente, ela tinha glaucoma, super com Cushing, tinha perdido dentes, osteopenia, osteoporose, e o olho sempre em crise, e não podia usar corticoide. Tacrolimus e tal, melhorava um pouquinho, mas não tinha um efeito significativo. E a gente conseguiu sim o controle num grupo de pacientes, porque não é aprovado para olho e é de alto custo. Já a dupilumab tem uma experiência maior hoje em dia de uso concomitante com a dermatite, né? Com bons resultados também. O problema é custo e aprovação, porque não tem nada aprovado para olho, né? Ô, Mirna, eu tenho uma pergunta aqui. Olha Ah, só, a gente, como você começou a falar, paciente que tem que usar hipotensor ocular. Às vezes a gente pega umas pacientes, a gente tem agora um caso, uma paciente extremamente alérgica e que tem que usar hipotensor, e às vezes mais de um. Então fica aquela luta. E aí chega a paciente uma hora desesperada e fala: Eu vou parar de usar porque eu não aguento. Por conta do quadro alérgico. E é uma exato. paciente que, bom recurso, que já trata com alergista e tal. E o Almir, assim, teve uma sacada sensacional. Hoje eu vi a paciente, nem falei ainda com ele. Ela está muito bem. Ele fez uma pequena diluição num frasco de lubrificante, tinha umas gotinhas aí de Optipred, mas assim, só para ela usar assim, para dar Uma um like, calmadinha. e a gente controlando a pressão, e ela tá maravilhada, tá, não, tá tudo ótimo, agora eu vou continuar usando a minha medicação, enfim. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, tem alguma droga que você já viu que é mais alergena e da tua experiência, ou uma menos, assim, que a gente pudesse só ter uma luz no fim do túnel para esses pacientes, assim, que são extremamente alérgicos? É difícil. Os análogos eventualmente causam mais irritação. A brimonidina, já o maleato de timolol nem tanto, mas brimonidina, alguns análogos sim.
E uma coisa que eu aprendi recentemente, não é minha área, talvez aí discutir mais com o pessoal do glaucoma, é considerar o SLT nesses pacientes, viu? Como primeira linha, tirar a droga, tentar tirar, fazer essa seletiva aí, para tentar tirar o paciente do. É um tratamento, não é cirúrgico, obviamente, um laserzinho ali, e às vezes funciona e eu consigo tirar o paciente do uso do hipotensor. Então, tem gente fazendo aí de primeira linha, bora para fazer o SLT para tentar controlar e tirar a droga da superfície desse paciente. É uma boa recomendação. E, obviamente, tá ali, pode usar corticoide, corticoide oral, um ciclo curto, para dar uma enxugada na inflamação, um pouquinho de corticoide de vez em quando, uma coisinha mais leve, né, doutor Almir, pode ajudar, Claro, claro. mas ter cuidado, porque a gente tem, né, doutorando, eventualmente casos até muito graves de glaucoma nesses pacientes que fizeram uso indiscriminado. Em relação ao que você falou, Mir, na minha experiência pessoal, o que eu vejo mais da alergia é a bremonidina. É, Disparado. terrível. Disparado. É. Tem uma pergunta aqui no chat, uma pessoa que caiu a conexão algumas vezes. O tracolimus pode ser utilizado em crianças a partir de que idade? E outra pergunta, o paciente com alergia ocular palpebral, não de contato, o que você sugere? É corticoide, né? Corticoide na forma de pomada para alergia palpebral. E o tacrolimus a gente utiliza em criança pequena mesmo. Já com o uso de longo tempo que a gente tem se mostrado bastante seguro. A mesma coisa é droga de multiplação, Patanol, Lasacaft, Relestat. Se for para bula, é a partir de 3 anos, por exemplo, porque a gente não faz pesquisa em criança abaixo disso, né? Mas a gente recomenda, pesando risco-benefício, vale a pena introduzir precocemente. Eu tenho pacientes com 5, começaram o vernal, aquela voz renal mais grave, eu estou acompanhando ele, agora ele está com 8, 9. Pacientes ficam usando a longo prazo de maneira segura. Tá? A gente não tem visto aí. Existe o receio da mãe do corticoide, tem muitas mães que têm muito receio de corticoide, aí vão ler sobre o tacrolimo sistêmico, aí chegou com essa dúvida. Tem que orientar, mostrar que a absorção sistêmica é muito diferente, que o risco, pesando vantagem, desvantagem, risco-benefício, vale a pena introduzir, inclusive em criança pequena, e a gente pode usar sim de maneira prolongada, tá? Sem grandes efeitos. Muito mais irritativo no início do que colocar em risco para alguma outra coisa. Bom, por enquanto não surgiu mais nenhuma pergunta aqui no chat. Não sei se a Ana quer fazer mais alguma colocação, Ana, que você sempre que Algum comentário, abrilhantando. alguma contribuição, né? Sem dúvida. Mirna, na verdade, eu queria só te fazer uma outra pergunta. Se o paciente quer usar lente de contato, você recomenda que tipo de lente de contato para o paciente com alergia? É difícil. Esse paciente que eu mostrei que estava usando Dupilumab, ele disse, doutor, agora eu tô sem alergia de pele, fez aquela forma que fez o equitrópio, um exemplo. Ele falou, nossa, ele não tem um ceratocone, não tem ceratocone, mas ele tem 4 de miopia, estava sempre de óculos, começou a fazer esporte. Posso usar lente? Não. Aí daí a gente controlou a doença e tal. Aí, vamos usar um descarte diário para fazer esporte, por exemplo, tá? Se Uhum, possível. Quando possível, uma lente de descarte diário para fazer esporte, uso pontual. É, rígida vai muitas vezes induzir muito menos alergia do que as lentes gelatinosas de troca programada, por conta da solução que a gente vai ter que usar, por conta do risco desse paciente usar ou não direito. Então, ou descarte diário ou rígida. Principalmente que esses pacientes eventualmente vão desenvolver ceratocone em algum ponto da vida, né? Então, aí, eventualmente, como o doutor Almir perguntou, o paciente está bem da alergia, mas as papilas gigantes estão lá, 18 anos, cheio de papila gigante, não tem mais inflamação. Então, não quer dizer que a alergia está controlada. Se sumir papila, a papila não vai sumir, ela fica aquele aspecto fibrótico ali muitas vezes. E aí, pô, o uhum. paciente está com ceratocone, vamos tirar a papila para ele adaptar sua lente rígida para utilizar. Então, evitar a lente de troca programada pelo uso das soluções, pelo depósito ali. Se possível, troca diária ou rígida, né?
Não, uma outra coisa que eu li recentemente foi que o tempo para diminuição das papilas num paciente com alergia usando tacrolimus é em torno de 3 anos. Ou seja, se tiver que reduzir, vai demorar muito. E a gente Exato, não vai conseguir observar a curto prazo nenhuma exato, redução. exato. É a longo prazo mesmo. E é como a gente utiliza nesses pacientes, né? Uhum, Anos, anos. uhum. Risco de. Carolzinha Vieira também falou que tem um risco de infecção maior nesses pacientes, com certeza, né? Muita secreção, mão no olho. Então, tem muito cuidado na indicação de lente para esse paciente. Tem uma pergunta agora no chat que surgiu, acho que foi a Mari Rachid. Qual o tempo de corticóide na pálpebra que você usa? Porque ao suspender, às vezes volta. Na prática dela, ela observou que há um ressecamento da pele que às vezes provocam fissuras e que as recidiva de prurido. Após tratar com corticoide, às vezes associado a antibiótico, quando recidiva, né? Vaselina, Passado uma exatamente. pomada, tipo uma pomada hidratante, tipo vaselina. Você já observou essa associação das microfissuras das pálpebras, tornando o tratamento resistente? Isso nas formas de alergia mesmo, tá? De dermatite, de ceratodermatoconjuntivite atópica. A gente observa que a gente trata esses pacientes e até um desses casos que eu mostrei ali, certamente essas formas mais prolongadas, você tem que fazer de tudo. E a vaselina é bom, mas manda manipular, faz um gelzinho ou uma pomada para utilizar nesses pacientes também. Já no contato, difícil, quando você suspende o contato, dificilmente ele vai ficar com alergia prolongadamente, né? É muito mais agudo do que essa forma assim muito mais crônica. Então, orientar, paciente que usa essas brimonidina, eventualmente algum análogo que faz uma dermatite de contato, aí vale a pena, sei lá, conversar com o médico, tentar mudar a medicação, passar para oral, fazer algum procedimento cirúrgico. A gente tem tanta coisa disponível, né? Mas a gente não costuma fazer tratamento prolongado com pomada de corticóide para esses pacientes, não. É mais pontual mesmo. É. Ah, Lacrilube. lacrilúbia é de contato, é mais tranquila de tratar, isso aí. É, Eu acho que agora terminaram as perguntas no chat, e então não sei se o Almir quer fazer mais alguma colocação, Almir. Não, só agradecer a doutora Mirna, foi uma aula espetacular, né? O que eu já imaginava que fosse. Enfim, a gente tem conseguido, né, Valéria, ao longo desses anos já, né, manter um nível espetacular. E eu sou muito grato à doutora Mirna, espero que ela possa contribuir com a nossa sessão em outras oportunidades. Enfim, só agradecer a sempre os colegas, né, amigos que nos prestigiam. Eu gostaria, então, que você fizesse a saudação final a ela e encerrasse a sessão, por favor. Mirna, só gratidão, gratidão, gratidão pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento. Conforme você falou no início, conhecimento é para ser passado e para ser dividido. E sensacional, como sempre. Valeu a pena cada minuto de insistência, cada tentativa, mas finalmente hoje foi um dia especial e que coroou toda essa tentativa de forma brilhante, como sempre. Agora você sempre levando o sarrafo para uma próxima sessão da gente ter que, é, enfim, convidar alguém que fique à altura dos demais colegas que vêm se apresentando e imensamente feliz, esperando contar com você tanto numa próxima oportunidade para uma aula, como também fazendo parte aí dos nossos convidados para trocar uma bola aí, que vai ser sensacional. Muito, muito, muito obrigada, viu? Valéria, eu que agradeço, doutora Almi, a presença de todos aqui. Tem grandes amigos meus aqui da Bahia, do Rio de Janeiro. Doutora Ana, que prazer tê-los aqui com a gente essa noite, trocando um pouco de conhecimento. Como eu falei, é para ser compartilhado mesmo. Se precisarem de alguma coisa, me contactem. Mas foi um prazer enorme estar aqui com vocês, falando de um assunto que eu adoro. Então, para mim é muito sempre gostoso, né, estar aqui dando aula sobre alergia. Estou à disposição e mais uma vez muito obrigada pela gentileza, pelas palavras generosas. Foi muito bom estar com vocês.
Obrigado, Nina. Sucesso aí. Muito bom, e a gente agora se despede, agradecendo a presença de todos. Em breve a gente vai disponibilizar, assim que houver a edição dessa aula, o link da gravação. A gente vai disponibilizar no nosso grupo e em breve a gente divulga o próximo palestrante, que vai ter que ser, ó, lá em cima. Agora você subiu o sarrafo. Então, boa noite a Boa todos. Muito noite, boa obrigada pela noite. Boa presença e noite a até todos. a Obrigado, obrigado, próxima. Nina. Muito Muito obrigada, Ana, pela obrigada. participação também, tá, Ana? Muito, muito, muito obrigada. Só Boa gratidão. noite. Boa Beijo em noite. todos. Boa noite. Até a próxima.